Boa noite, mulher próspera. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live de terça-feira. E hoje eu quero te perguntar: você está sendo o que você quer ter? Eu costumo dizer que nós não somos o que nós queremos. Nós somos o que nós temos, o que nós somos. E muitas vezes eu vejo muitas mulheres querendo ter muitas coisas, usufruir de muitas coisas materiais, porém dentro delas elas não têm esse sentimento que elas são merecedoras disso, ou então essas mulheres elas não confiam que isso é possível. E esse tipo de sentimento vai afastando cada vez mais elas da realização. Então eu falo muito que nós não somos o que nós queremos. Nós, nós não temos o que nós queremos, nós temos o que nós somos. Então, para a gente ter alguma coisa física, material, a gente precisa necessariamente ser o que nós queremos. Então, se nós queremos ter um relacionamento maravilhoso, sermos amadas por alguém, sermos respeitadas por alguém, a gente precisa fazer isso primeiro. Então, se a gente quer ser amada, a gente precisa nos amarmos antes. Se nós queremos nos sermos respeitadas, nós precisamos nos respeitar antes. Se nós queremos ter um relacionamento maravilhoso, que essa pessoa seja uma pessoa boa conosco, que nos trate bem, que nos trate com carinho, que nos trate com amor, que nos cuide de verdade, primeiro nós precisamos nos cuidar. Então, o caminho que nós muitas vezes queremos fazer é de fora para dentro. Muitas mulheres me falam todos os dias que elas gostariam de ter um relacionamento maravilhoso, de encontrar uma pessoa que as respeitasse, que as tratasse bem, com amor, com carinho. E eu pergunto para elas: mas você está se tratando com amor e carinho? Você está se dando esse amor, essa atenção, esse cuidado que você gostaria que alguém te desse? Porque enquanto você não tiver isso dentro de você, a sua mente ela não vai entender que você merece isso. O nosso coração, os nossos sentimentos, eles estão muito ligados à nossa mente. Então a nossa mente, ela obedece fielmente aos nossos sentimentos. Então, se nós temos sentimentos de falta de merecimento, de incapacidade, de insegurança, de medo, cada vez mais nós teremos isso na nossa vida. Então, a nossa mente, ela entende que se os meus sentimentos, né, que se minha forma de pensar, de sentir, de perceber as coisas, vem do desamor por mim mesma, da falta de cuidado, da falta de atenção, da falta de merecimento. Consequentemente, a minha mente ela vai entender que eu não mereço ser cuidada, ser bem tratada, ser bem olhada, que eu não mereço amor das pessoas, atenção das pessoas. Quantas mulheres me falam que não recebem a atenção que elas gostariam de receber? Uma vez eu atendi num consultório, na época que eu atendia presencialmente ainda no consultório, logo depois de formada, e uma paciente minha da época, há uns 10 anos, ela me falou que ela achava muito estranho, porque ela ia nos lugares com o marido e encontravam os familiares, encontravam os amigos dele, os amigos dela, e ela se sentia muito mal porque era como se ela não existisse. É como se as pessoas cumprimentassem umas às outras e não enxergavam ela. Era como se a luz que existisse dentro dela tivesse se apagado e as pessoas não conseguiam enxergar, não cumprimentavam ela, não conversavam com ela, ignoravam ela. E ela dizia assim que ela achava muito estranho isso, ela se sentia muito mal com isso.
E isso provocava problemas no relacionamento dela, provocava discussões com o marido dela, porque ela se sentia muito triste, muito ignorada, muito rejeitada pelas pessoas. E eu comecei a conversar com ela e perguntar a ela como ela se tratava, como ela se cuidava, quais eram as percepções que ela tinha dentro dela mesma sobre ela. E a gente começou a perceber que, na verdade, essas rejeições, essa falta de atenção, essa falta de cuidado, essa falta de olhar das pessoas sobre ela, só refletiam o jeito que ela mesma se tratava. Não era nada além disso. E aos poucos ela foi resgatando a essência dela, aprendendo a se cuidar, aprendendo a se olhar, aprendendo a perceber o quanto valor que ela tinha. E, consequentemente, a relação com as outras pessoas começou a mudar também. E foi um processo que ela foi se redescobrindo e percebendo o quanto ela era importante, o quanto a presença dela era especial para as pessoas, o quanto ela era querida pelas pessoas, mas que isso tinha ficado para trás pela forma com que ela mesma se tratava, com que ela mesma se olhava, com que ela mesma se rejeitava, sem pensar, sem perceber. Então, quantas mulheres, e esse talvez pode ser o seu caso, se rejeitam todos os dias, se ignoram todos os dias, não olham para as suas necessidades, para as suas qualidades, não conseguem perceber o quanto são especiais. E muitas vezes, quando isso acontece, as mulheres vivem no piloto automático, fazendo 1 milhão de coisas todos os dias, fazendo várias atividades, várias tarefas para as pessoas ao seu redor, para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, para os irmãos, e acaba se esquecendo. E acaba olhando muito mais para o outro, dando muito mais atenção, cuidado para o outro do que para ela mesma. E isso vai afastando essa mulher da sua essência. E quando a mulher se afasta da sua essência, ou seja, ela já não sabe mais o seu valor, o seu potencial, o quanto a sua presença vale muito, o quanto ela é forte, o quanto ela é poderosa, o quanto ela tem valor, ela vai ficando uma mulher entristecida, uma mulher que se sente rejeitada, uma mulher que vai perdendo mesmo o seu brilho. E no caso dessa mulher que eu contei para vocês, ao longo do processo, ela foi resgatando o seu brilho. Ela foi dentro dela percebendo que, na verdade, as pessoas, elas só reagiam à forma como que ela mesma se olhava e se tratava. Então, ela precisava fazer a sua luz ressurgir, a sua luz renascer, para que ela pudesse brilhar de novo e as pessoas olhassem a sua luz, percebessem a sua luz. Então, esse caso que eu atendi há muitos anos mesmo, e foi bem no início, logo após eu me formar em psicologia, na faculdade, lá já me fez perceber o quanto a nossa percepção sobre nós mesmas e a forma como a gente se trata, como a gente se cuida, como a gente se olha, como a gente se percebe, o quanto tudo isso vai influenciar na forma com que as pessoas nos olham também, como que as pessoas nos tratam e como o mundo se configura ao nosso redor. Então, por isso que eu sempre falo que nós nunca teremos o que nós queremos, porque o que nós queremos, ele vem carregado de crenças, vem carregado de percepções, muitas vezes limitantes, errôneas, que são as mentiras que eu falei na semana passada, que nos são contadas e nós adquirimos como verdades e vamos reproduzindo, só que muitas vezes nos afastam da realização, da alegria, da felicidade e da nossa essência que é puramente próspera.
Então, quando isso acontece, a mulher vai se deixando de lado e normalmente as mulheres que desejam prosperar e não conseguem prosperar, isso acontece porque existem essas crenças enraizadas na mente dela de falta de merecimento, de escassez, de rejeição, de problemas que podem acontecer no meio do caminho que as fazem a entender que as coisas boas não são para elas. Então, que o melhor relacionamento não é para ela, que a casa maravilhosa não é para ela, que as viagens maravilhosas não são para elas, que as empresas, né, que elas não poderiam dar conta de uma empresa, de um negócio. Então, se essa mulher, por exemplo, quer ter o seu próprio negócio, se ela quer ser dona do seu negócio, que muitas mulheres me falam isso, que gostariam de empreender, ter o seu próprio negócio, eu costumo perguntar a elas: e você é dona de si mesma? Porque quando você é dona de si mesma e você sabe as qualidades que você tem, o valor que você tem, provavelmente você vai enxergar qualidades na sua empresa, no seu serviço, no seu trabalho e no valor do que você oferece para as pessoas. Consequentemente, você, junto com outras características de prosperidade, você será uma mulher próspera. Então, eu sempre falo que a vida, ela não é feita para nós, ela é feita por nós. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas que, e especialmente as que estão ao nosso redor, porque as pessoas ao nosso redor, elas vão também se contaminando com o nosso jeito de ser. E muitas vezes nós também vamos nos contaminando com o jeito de ser das outras pessoas. Só que quando a gente sabe do nosso valor, do quanto nós somos importantes, do quanto a nossa vida ela é importante, a gente não abre mais mão da nossa importância, da nossa alegria, da nossa felicidade. E isso vai nos reaproximando da nossa essência. E para que a gente possa redescobrir o nosso valor e também saber valorizar, né, a nossa vida, a nossa existência, o quanto nós somos importantes por estarmos aqui, existem duas formas de eu ir resgatando a minha essência e vivendo o que eu realmente vim para viver aqui. E cada vez mais ser o que eu desejo ter. Então, existem duas formas de eu manifestar, de eu deixar minha luz brilhar, para que eu possa cada vez mais ser o que eu quero ter na minha vida. Se eu quero ter uma casa, um carro, viajar, uma grande empresa ou uma empresa com muitas clientes, ganhar cada vez mais dinheiro na minha empresa, ter cada vez mais vendas, ou formar uma família maravilhosa, enfim, não importa o que eu quero para a minha vida, mas se é um desejo do meu coração, eu preciso resgatar o meu valor. E duas formas de resgatar o meu valor, que eu vou falar muito mais profundamente na minha mentoria presencial em São Paulo, que vai acontecer no dia 4 de maio, apenas para mulheres. Lá eu vou falar muito mais profundamente sobre isso, sobre como resgatar realmente a sua essência, como viver a sua essência todos os dias, para que a sua luz possa ser reacendida e você possa brilhar novamente. Mas eu vou falar rapidamente para vocês que existem essas duas formas, então, da mulher ir resgatando a sua essência e conseguir viver o que veio para viver, para que ela possa ser
ser antes de ter. Porque para que ela possa ter muitas coisas na sua vida, antes ela precisa ser. Então a primeira forma é não se comparar. Quando você se compara com a realidade que você vê na internet, nas redes sociais, na televisão, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua cidade, na sua família, muitas vezes com parentes, né, com irmãos, com primos, com tios, com pessoas próximas a você, com amigos. Quando você compara a sua vida, a sua existência, o seu dia a dia, a sua realidade com de outras pessoas, de outras mulheres, você vai minando a sua energia, vai deixando de focar a sua energia, o seu olhar, a sua luz em você mesma, para a sua história, para a sua existência, para o que você veio fazer aqui, e você acaba colocando toda essa energia, toda essa atenção nas outras pessoas. E você nunca vai viver o que a outra pessoa vive, porque a outra pessoa tem o caminho dela, a trajetória dela. E você sempre olha, você sempre vê, você enxerga uma parte da vida dela, que é a parte que é divulgada naquele momento. Então você sempre vai olhar a partir de uma perspectiva que é o olhar que a pessoa te mostrou sobre aquilo ali. Então, quando você se compara, e a internet hoje traz muitas possibilidades de comparação, porque as pessoas mostram as suas vidas, mostram suas casas, mostram seus carros, mostram suas viagens, mostram seus relacionamentos, mostram suas roupas, mostram suas joias, mostram seus procedimentos estéticos que estão fazendo, mostram a sua vida como um todo. Muitas vezes isso causa e aflora nas mulheres sentimentos que as afastam da sua essência também. Porque em vez dessa mulher focar em si mesma, no seu crescimento, na sua prosperidade, nos seus aprendizados, na sua libertação de crenças que não as deixam avançar e na construção de crenças boas, positivas, prósperas, que vai ajudá-la a se sentir melhor, mais ativa, mais viva e mais feliz, ela acaba desviando do seu caminho. E o que acontece? Muitas mulheres acabam ficando frustradas, entristecidas, decepcionadas, porque essa mulher ela não vai conseguir realizar nem as coisas que a outra mulher tem, porque as coisas da outra mulher são da outra mulher. E como ela se desvinculou do seu caminho para olhar para fora, para as outras pessoas, ela não vai ter energia, tempo, atenção e foco que ela precisa para realizar as coisas dela. Então, esse tipo de comportamento vai causando muitas decepções. Então, muitas vezes, a mulher ela até quer realizar alguma coisa maravilhosa na vida dela. Ela até quer prosperar, ela até quer ter mais clientes, quer vender mais seus produtos, quer que mais mulheres conheçam seu trabalho, quer um marido maravilhoso, quer uma casa maravilhosa. Porém, quando ela está focada na vida dos outros, ela não consegue focar na sua vida e isso afasta da sua realização. Por isso que a não comparação é uma questão muito importante para que a gente possa ser, para que a gente possa ter depois. Porque eu preciso ser a minha prosperidade, eu preciso ser o amor que eu quero, eu preciso ser o cuidado que eu desejo, eu preciso ser todos os sentimentos que eu desejo que as pessoas deem para mim. Eu preciso ter a energia daquela casa que eu quero, daquele carro que eu quero, daquela viagem que eu quero. Por isso que o nosso foco, ele é muito importante. Se eu focar sempre para fora, ficar sempre mais triste do que feliz, focar nas coisas que não deram certo em vez das coisas que deram certo,
eu vou estar sempre focada no negativo, na escassez, no problema, na falta. E a segunda questão é honrar a minha história. Quando eu não me comparo mais com outras pessoas, quando eu sei que a minha história ela é única, ela é especial, que Deus me deu essa história para mim viver do meu jeito, da minha forma, com as minhas qualidades, com os meus dons, eu me liberto de ter que corresponder às expectativas, às cobranças de outras pessoas. Quantas mulheres vivem estagnadas, paralisadas, sem conseguir avançar, principalmente sem conseguir ser feliz todos os dias, porque vivem baseadas no mundo de outras pessoas, no que os outros desejam, no que os outros falam, no que os outros pensam, no que os outros acham que é verdade, que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Então, cada pessoa vai falar para você a partir do olhar que ela tem sobre alguma coisa, sobre a visão que ela tem sobre alguma coisa. Então, se eu ficar muito focado na história do outro, na percepção do outro, no olhar do outro, eu não vou conseguir olhar para a minha história. E quando eu falo de honrar a minha história, é realmente focar em mim mesma. Focar no que eu estou fazendo aqui, que contribuição eu estou dando para o mundo, que contribuição eu sou para a minha vida, quais são os sentimentos que eu desperto em mim todos os dias e desperto nas outras pessoas também. Então, se eu nunca pensar nos meus sentimentos, nas minhas percepções, no meu olhar sobre o mundo, eu vou estar focada no que o outro me fala, no que o outro pensa, no que o outro diz. E isso me afasta da essência e, consequentemente, da minha prosperidade. Amor, se você estiver na live, manda uma mensagem aqui, manda um comentário aqui na live, para eu saber que os comentários estão vindo. Manda um coraçãozinho, um oi. Só para eu saber que os comentários estão saindo aqui na live. Manda alguma coisa aqui para eu saber, porque não veio nenhuma mensagem aqui. E eu acho que os comentários não estão vindo aqui na live hoje. Então, eu preciso focar em mim mesma, eu preciso focar nos meus sentimentos, eu preciso focar no que eu realmente quero. Quantas vezes a mulher, ela quer algo muito, porém ela está extremamente focada no que ela não deseja. Ah, tá. Vou ler esse aqui agora. Eu vou ler nesse outro telefone aqui, porque esse aqui tá chegando as mensagens de vocês. E nesse que eu estou aqui fazendo a live, não tem comentário nenhum. Eu achei muito estranho, porque não está subindo os comentários. Então, eu vou ler nesse aqui, tá bom? A Fran falou assim: realmente, mentora Fábio, cada ser é um ser único e tem a sua própria luz. Exatamente. Se eu viver a minha luz, o meu direcionamento, se eu começar a olhar para mim mesma e ver qual é a minha missão, o que eu gosto de fazer, o que pulsa dentro de mim, o que brilha o meu olhar, o que me faz realmente feliz. E nos meus comportamentos diários, se eu conseguir identificar o que me traz bem-estar e o que me traz mal-estar também, o que me faz me sentir melhor e o que me faz me sentir pior, eu vou conseguir identificar qual é a minha missão aqui nessa vida, qual é a missão aqui na Terra, por que eu estou aqui. Aí eu começo a prosperar, porque eu vou estar focada em mim mesma, na minha história, na minha trajetória de vida que está aqui. E aí a minha luz, ela vai sempre se sobressair, vai saltar aos olhos das outras pessoas também. A Ada Santos falou verdade.
E falou assim: antes eu vivia no automático, tive que brecar, respirar e viver de outra forma. Sim, muitas mulheres como você antigamente, Ada, vivem no automático. Então elas acordam de manhã com um monte de coisa para fazer, com preocupação, com tensão, com estresse, com ansiedades, com um turbilhão de sensações, e às vezes até elas nem têm esse tipo de sentimentos, de consequências, de sintomas, porque elas não param para pensar no peso que elas estão carregando. Elas simplesmente vão vivendo dia após dia, e isso vai sobrecarregando as suas vidas. Aí o que acontece é que a vida começa a ficar sem sentido. Começa a viver no piloto automático dia após dia, e num belo momento você começa a perceber que a vida tá estranha, tá esquisita, que não faz mais sentido. E isso é maravilhoso quando você percebe isso, porque aí você começa um caminho de volta, um caminho de resgate de quem você é de verdade. Hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu falo para mim mesma que eu posso, eu sou linda, eu sou próspera. Exatamente. Tem uma frase que eu sempre falo todos os dias para mim mesma, que eu sou linda, próspera e feliz. Eu sou linda, próspera e feliz. Porque isso envolve todas as coisas que nós desejamos, né? Ser linda, que é beleza, esteticamente, por dentro, os nossos sentimentos, termos autoestima, a nossa imagem estar próspera, estar positiva. Quando eu falo que eu sou próspera, eu afirmo para mim mesma que eu mereço o crescimento, a evolução, que eu mereço cada vez mais alcançar o que eu desejo. E quando eu falo para mim mesma que eu sou feliz, eu fecho todas as coisas, esses sentimentos que eu desejo dentro de mim. Que o resultado final da nossa vida, de tudo que a gente faz, é sempre ser feliz. Todo ser humano busca a felicidade de alguma forma. Mesmo que de formas erradas, mesmo que talvez com pensamentos, com crenças, com sentimentos errados, a pessoa só faz isso, a mulher só faz isso porque dentro dela tem aprendizados que as levaram a ser dessa forma. Mas dentro desses aprendizados errôneos, errados, dentro dessas mentiras, mesmo assim a mente dela está achando que está levando a felicidade, porque aprendeu dessa forma. Então, todo ser humano tem como objetivo final ser feliz. E a Ada falou assim: parece minha história. A Maria Goretti falou assim: boa noite, mentora Fábio, você é sensacional. Obrigada, Maria Goretti, você é maravilhosa. A Marielle falou assim: sim, é verdade. Muito importante manter o foco em si mesma. Nunca fui de ficar olhando as vidas dos outros, não. Porém, eu acho que tem comparação mesmo assim. Quando penso que tem alguém melhor, sim. E a gente acaba vendo pessoas, né, mulheres, com carro, com uma casa, com viagens, com família. A gente vê a vida de outras pessoas, né? E quando a gente acaba indo olhando muito para o outro, para aquela vida, né, que é mostrada ali, a gente esquece que existem outras questões da vida dessa mulher que a gente não está vendo naquele momento, né? Existem outras situações, outras questões. Mas independente disso, a gente precisa pensar que sempre quando eu olhar para o outro, para a construção do caminho do outro, mesmo que eu não conheça o percurso que ela fez, a trajetória que ela fez, os aprendizados que ela teve que ter para alcançar aquilo que ela tem hoje, independente disso, eu preciso entender que se eu focar nisso, eu vou estar deixando a minha história de lado. Então, a minha história vai ser prejudicada, a minha existência vai ser prejudicada. E, consequentemente, eu não vou estar honrando a minha história,
honrando a que vim aqui nessa terra. Então, por isso que gera muitas frustrações, muitas decepções, muitas tristezas, porque eu não estou conseguindo enxergar a mim mesma, né? Não consigo focar nas maravilhas que eu tenho para mim, porque eu olho para o outro, porque às vezes o outro já tem alguma coisa que eu gostaria de ter. E na minha verdade de hoje, aquilo ali é distante de ter, por exemplo. Ou a outra mulher já conquistou família, já conquistou viagens, já conquistou tem uma empresa que vende muito bem, que tem muitos clientes, como exemplo, né? E essa outra mulher está começando ainda. Então, se ela olhar para esse olhar, ela pode olhar para essa mulher com um instrumento de motivação, de que é possível, de que ela vai chegar lá um dia. Ou ela pode olhar com o olhar de que ela está muito distante daquilo ali acontecer. Então, eu preciso entender como a minha mente também interpreta situações, o que eu vejo, o que eu estou vivenciando, porque para mim entender se minha mente está me levando à realização, à concretização das coisas, ou se minha mente está me paralisando e me afastando cada vez mais da realização. O Jonathan falou assim: quando realmente voltamos para a essência, assumimos o controle da nossa própria vida e dos resultados com a prosperidade. Peguei o controle da minha vida, compacto com a prosperidade. Exatamente. Jonathan, você resumiu tudo, porque você falou que você assumiu o controle da sua vida. E é exatamente isso. Quando a gente foge da nossa essência, a gente perde o controle. E a gente perde o controle com uma imensidão de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, porque a gente simplesmente foge do que é nosso, foge do que a gente veio para viver, do que é como se nós tirássemos de dentro da gente algo que está enraizado ali dentro. E isso machuca, isso traz sofrimento, isso traz bloqueios, falta de realização. Então, por isso que eu falo muito de essência e prosperidade. Porque se você quer prosperar de verdade, você precisa necessariamente viver a sua essência. Porque aí você vai assumir o controle da sua vida, como você falou, Jonathan. E aí você prospera, aí você cresce, aí você evolui, aí não existe mais limitação. A Ada falou assim: mentora, você está tão linda, abençoada por Deus. Obrigada, Ada. Você é maravilhosa. Eu sei que é uma lindona. E a Cássia falou assim: deixa eu colocar de volta. A Cássia falou assim: boa noite, Fábio, mentora Fábio Baitello. Linda e próspera. Obrigada, lindona. Eu sei de uma coisa: temos que ser leves e ter paz. Exatamente. A leveza e a paz são as melhores coisas do mundo. Porque uma mente tumultuada, e no meu livro tem uma parte que eu falo sobre isso, até eu cito o exemplo, assim, dos colares amontoados, inosados, né, que a gente não consegue desenosar. Não tem como eu usar um colar inosado. Eu preciso tirar os nós para eu conseguir usá-lo. E a nossa mente também é assim. No meu livro eu falo um pouco sobre isso. Dou esse exemplo dos nós nas nossas joias, nos nossos colares, porque o que acontece é que a gente precisa desatar os nós. A nossa mente tumultuada, com muitos pensamentos, com muitos afazeres, com muitas coisas que vão além do que é pra gente de verdade, não nos dá um equilíbrio, desequilibra. Desequilibra, essa é a palavra certa. E quando eu vivo em desequilíbrio, eu vivo em desarmonia comigo mesma e com o mundo. Então eu preciso resgatar esse equilíbrio, essa harmonia da minha vida, o que faz sentido para mim, o que me traz leveza e paz, que é o que você falou, Ada, para que eu consiga realmente viver o meu caminho de uma forma próspera.
A Fran falou assim, que live incrível, você é maravilhosa, Fran, obrigada. E a Fran é esposa do Jonathan, casal maravilhoso que vai prosperar cada dia mais. A Ada falou assim, eu tenho aprendido muito com você. Obrigada, lindonas. Eu que aprendo muito com vocês. Então a gente precisa ter esse olhar sobre a gente mesmo. Porque não basta eu querer ter, eu preciso ser para ter aquilo que eu tanto desejo. Sempre que eu olhar para as coisas, apenas para as coisas, né? Apenas para a casa, apenas para a família, apenas para o carro, apenas para a roupa, apenas para a viagem, eu vou correr o risco de olhar para fora e não criar a crença dentro de mim mesma que isso vai acontecer, que isso é possível, que isso já é real para mim. Então eu preciso desenvolver dentro de mim antes essa crença, essa energia da possibilidade, a energia do merecimento, a energia da assertividade, de que as coisas realmente acontecem de bom comigo, para que realmente possam acontecer. Então, isso envolve não me comparar, não olhar para a vida dos outros, não deixar que os outros me contaminem com os seus pensamentos, com os seus olhares, com as suas percepções, que a gente sempre fala que cada um fala com as suas crenças, com as suas dores, com as suas histórias, com as suas experiências. Então, como nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa caminhada, pela nossa trajetória. Como o Jonathan falou, muito bem falado, a gente assume o controle da nossa vida. Porque não adianta eu querer controlar as pessoas, o mundo, o governo, as empresas e achar que eu terei controle, que eu terei sucesso na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida externa e familiar, se eu não tiver o sucesso dentro de mim primeiro, como pessoa, como ser humano. Então eu preciso olhar para mim antes, para que essas coisas todas externas possam acontecer. Então eu vou deixar uma mensagem especial para vocês hoje, que a partir de hoje comecem a pensar se vocês estão sendo o que vocês desejam ter. Se nas ações de vocês diárias, vocês têm o sentimento, a energia que leva vocês a construir o que vocês tanto querem ou não. Porque eu tenho certeza que as coisas vão fluir cada vez mais, acontecer cada vez melhor, ter mais a leveza que a Ada fala, quando vocês viverem profundamente o que vocês desejam conquistar. Então, o seu olhar, a sua percepção sobre a vida, sobre cada situação, sobre cada vivência, cada experiência, é muito importante. Se você quer ser amada, você precisa se amar. Se você quer ser cuidada, você precisa se cuidar primeiro. Se você quer ter uma empresa com muitos clientes, faturar muito bem, com muito sucesso, tenha o sucesso dentro de você antes. Para sua cliente te dar o valor que você merece, você precisa se valorizar antes. Você precisa saber o quanto você vale, o quanto você é importante. Muitas pessoas nos falam, para mim, para o mentor Baitelo, que ele me trata muito bem. E realmente ele me trata muito bem. Ele é um marido maravilhoso que me trata com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. E quando eu posso falar para as pessoas que isso acontece porque eu desenvolvi isso antes de mim primeiro. Porque uma mulher que se valoriza, que sabe do quanto é importante, que tem a sua autoestima elevada, que sabe o quanto o seu conhecimento, a sua vida vale, automaticamente terá uma pessoa ao seu lado que sabe desse valor também. Então, se ela se respeita, ela será respeitada. Se ela se cuida, ela será cuidada pelo outro. Se ela se dá atenção, ela terá atenção do outro também.
Isso sempre vai ser dessa forma, de dentro para fora, da relação comigo mesma para a relação com os outros. Então, o que eu vou receber externamente depende de mim mesma. E isso me devolve um poder imenso. Isso devolve um poder gigantesco para mim, porque eu percebo o quanto eu estou no controle, que o Jonathan falou, o quanto a minha vida me pertence, o quanto ela é minha. E se ela foi me dada, eu preciso honrá-la com amor, honrá-la com atenção, honrá-la com carinho. E é muito valiosa, é muito preciosa esta vida. A Ada falou assim, mentora, eu sempre falo para minhas filhas que elas têm que se amar. Exatamente. Isso é assim, é maravilhoso, porque uma menina que se ama, eu não sei a idade das suas filhas, mas independente disso, se elas se amam de verdade, elas serão muito amadas. Elas estarão com pessoas que amam elas serão bem tratadas, elas serão valorizadas. Então, uma mãe como você, Ada, que ensina suas filhas que elas precisam se amar, olha o quanto amor você está gerando. No meu livro tem um capítulo que eu falo muito sobre o amor, o quanto o amor é um sentimento importante, é um sentimento que nutre a nossa vida, que norteia, que encaminha a nossa vida. Como ele é um sentimento mais importante de todos. Mas para que esse amor venha para fora, para as pessoas, para o mundo, para o trabalho, para a realização, para casa, esse amor precisa começar de dentro para fora. E quando uma mãe como você ensina um amor para as filhas aprenderão de uma forma maravilhosa. Eu sempre falo que a mãe, os pais, né, mãe e pai, mas a mãe especialmente tem um poder muito forte, muito grande dentro de uma família. Então, quando você ensina a leveza que você fala, a paz que você fala e o amor, isso torna as suas filhas muito mais seguras, muito mais confiantes, muito mais atenciosas com elas mesmas, muito mais cuidadosas com elas mesmas, muito mais fortes, que é isso que nós viemos para ser. Muito obrigada por cada um de vocês que estiveram comigo hoje. E eu espero vocês na próxima semana para um outro tema. Semana que vem eu quero falar muito sobre energia feminina, o quanto a energia feminina ela é importante e ela impacta na família, na casa, numa empresa, num relacionamento. Então eu espero vocês semana que vem às 21 horas. Um beijo no coração de vocês e percebam todos os sentimentos que vocês têm todos os dias, se eles levam a vocês terem o que vocês desejam realmente ou se eles afastam da realização. Tem vários comentários aqui, só vou acabar de ler. Fábio, você está hoje irradiando muita luz, que lindo, obrigada, Fran, você é maravilhosa. A Adelaide falou, boa noite, gratidão. O Jonathan falou assim, boa noite, a live foi sensacional. Obrigada, Jonathan, vocês são um casal sensacional, de verdade. Deus te abençoe e te guarde. E a Cris falou, beijos, querida. Um beijo no coração de vocês e uma ótima noite.